Ei, você já tentou alguma vez esconder parte de quem você é e da sua personalidade só pra agradar alguém? Ou conquistar um boy ou alguma coisa do tipo? Se você disse que sim, então eu vou te contar uma coisa: você não está sozinho. E principalmente para pessoas que têm hobbies diferentes do normal e que acabam às vezes sendo hobbies que deixam a pessoa até antissocial, isso torna o convívio com outras pessoas até muito mais difícil. Ficou curioso para saber qual que é o livro de hoje? Bom, na verdade você já sabe, porque senão você não estaria aqui, né? Você leu o título. Mas se você quer saber mais informações, fica mais um pouquinho aí para descobrir o que vai acontecer nessa história. Bom, se você leu o título desse vídeo e não entendeu uma palavra, você não pertence ao meu mundo, ou seja, ao mundo otaku. Otakoi, que é esse mangá lindo, maravilhoso aqui que tenho em mãos, como eu disse, é um mangá que foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini. O que vai contar esse nosso mangá? É uma comédia romântica, então é um tipo de mangá extremamente leve que não vai discutir assuntos políticos, é um mangá para divertir. Sabe aquela coisa que você vai ler antes de dormir, ou quando você tá na bad, você precisa dar uma animada? Então é esse tipo de mangá que você vai ler. E esse mangá vai contar a história de dois casais que são otakus. Mas antes de eu continuar as explicações, que ainda vão ter algumas, você já é inscrito no canal? Não? Então se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Também não esquece já de curtir o vídeo e compartilhar para aquele seu amigo otaku, aquele viciado em mangá lá, para ver se ele vai gostar desse vídeo. Então vamos começar com as nossas explicações, não é mesmo? Para quem não sabe, mangá é um tipo de história em quadrinho japonesa. Olha aqui, é uma história em quadrinho, normalmente preta e branca, que muitas vezes elas são lançadas, os capítulos, nem sempre as revistinhas em si, elas são lançadas em revistas semanais, como por exemplo a Shonen Jump, que são uns calhamaços desse tamanho aqui, que é lançado lá no Japão, e que tem vários capítulos de várias histórias, como por exemplo da Shonen Jump, se eu não me engano, a gente tem os lançamentos de Boruto, One Piece e outras obras que podem estar começando ou não na carreira, podemos dizer assim, tá? E muitas vezes, depois de uma certa quantidade de capítulos, são lançadas as revistinhas, como no nosso caso aqui de Otakoi, que foi a forma que foi lançada aqui pela Panini, até porque se fosse lançado uma vez por semana as revistas dos calhamaços, provavelmente não seria muito bem vendido. E uma outra informação muito importante para entender melhor esse vídeo: além dos mangás, nós temos também os anime ou anime, não importa qual que é a pronúncia, que as duas estão corretíssimas, tá bom? Então não vem julgar seu coleguinha, é anime, não, é anime, as duas estão certas, beleza? E o que são os anime? Os anime nada mais são do que desenhos animados japoneses, que vem da palavra animation. Mas Larissa, você não está ajudando em nada. Essas explicações não me ajudaram em nada para entender o título do vídeo. Mas que diacho é um otaku? Otaku é uma palavra japonesa que significa que alguém é viciado em alguma coisa. E pode ser qualquer tipo de vício. Vício por bebida, vício por cigarro, vício em jogos. Só que nesse caso que estamos falando, a palavra é mais usada para aquelas pessoas que gostam muito de coisas relacionadas à cultura pop. Aqui no Brasil, essa palavra não é usada tanto no sentido pejorativo, porque otaku aqui no Brasil é considerado estilosinho. A pessoa só assistiu Naruto na vida, mas fala que é otaku. Só assistiu metade de Dragon Ball, só conhece 3 lutas e fala: sou otaku, tenho bichinho, tenho bandana do Naruto, tenho... Cara, se liga, isso não é otaku. Otaku é aquela pessoa hardcore, aquela pessoa viciada naquele assunto.
No nosso caso aqui de Otakoi, a gente vai ter 4 otakus. Primeiro, a nossa otaku de mangá e anime linda, maravilhosa, a nossa fofa Narumi Momose. A gente também vai ter um otaku em games, que é o Hirota Kanifuji. Sabe aquele seu filho que não sai do videogame, que você tem que lembrar ele de almoçar, cobrar ele pra ir tomar banho, pra fazer qualquer coisa, porque ele não sai daquele universo? Então, esse é o Hirotaka. A gente também tem uma otaku cosplayer. Pra quem não sabe, os cosplayers são aquelas pessoas que se fantasiam de personagens, né? Que elas incorporam o personagem, colocam o personagem na vida real. E essa nossa otaku na nossa história é a Kyonagi Hanako. Gente, eu olho aqui porque esses nomes são muito difíceis. A própria autora falou que os nomes são difíceis e que ela não se importa que as pessoas não saibam falar os nomes, tá bom? E por último, mas não menos importante, o nosso otaku de mangá. Shoujo, mais especificamente. Shoujo, pra quem não sabe, são aqueles mangás, aquelas historinhas mais água com açúcar feita pra menina, sabe? Então vai mostrar mais uma vida escolar, aquela paixonite, o primeiro amor. Pode ter um pouquinho mais de comédia, mas vai ser aquela coisinha mais fofa. E o nosso otaku da nossa história é o Taro Kabakura. A nossa personagem principal aqui, mesmo os 4 tendo um valor muito importante para a história, o foco é na nossa fofa Narumi. A Narumi, ela é uma mulher otaku, que nem eu disse, que ama mangá, ama anime, e que por causa desses seus hobbies, porque a Narumi, ela não gosta apenas de ler e assistir, ela gosta também de escrever os seus próprios mangás, principalmente doujinshi. Doujinshi, para quem não sabe, são mangás normalmente feitos por fãs, baseados em histórias que já existem. Então é como se fosse um multiverso em que o fã ele cria uma nova versão para aquela história que ele gosta. Por exemplo, eu gosto de Naruto, então eu vou catar uma situação em que eu gostaria de ver os personagens de Naruto naquela situação. Então eu gostaria de ver uma luta entre personagem X e personagem Y. Então eu crio um doujinshi baseado naquela experiência que eu gostaria de ter e que o autor infelizmente não trouxe. E tendo esses hobbies, ela acaba sempre tentando esconder esses seus hobbies das outras pessoas, porque toda vez que ela estava em um relacionamento e a pessoa com que ela estava tendo esse relacionamento descobria sobre esses hobbies dela, sobre o que ela gostava de ler, o que ela gostava de desenhar, acabavam terminando o relacionamento. Por isso que para ter um relacionamento melhor com as outras pessoas, com os colegas de trabalho, com namorados, com amigos, ela sempre escondeu esse seu lado. Mas ela acaba entrando num emprego novo e ela acaba reencontrando o Hirotaka, que é aquele gamer que eu falei um pouquinho atrás, né, que nada mais é do que o amigo de infância dela, e eles não se viam há um tempão. Bem clichê, né? Mas a ideia aqui não é ter nenhuma novidade, é ser uma comédia romântica. E o Hirotaka, que nem eu falei, ele também é um otaku. Só que ao contrário da Narumi, ele não tem vergonha de falar que ele é um otaku. Ele não tem vergonha nenhuma. Ele joga videogame na hora do almoço, nos intervalos do trabalho. Ele não tem problema nenhum. E já a Narumi, ela tem essa vergonha. Então ela evita qualquer tipo de assunto otaku, sobre anime, sobre mangá, sobre cosplayers. Ela evita ao máximo esse tipo de assunto. Por causa dessas suas características, eles acabam entrando em um relacionamento que no começo foi a partir de interesses. Até porque o Hirotaka usa a falta de conhecimento gamer da Narumi para convencê-la a namorar com ele. Então, esse relacionamento deles começa numa situação muito esquisita e puramente por interesse gamer. E dentro dessa confusão, eles também acabam descobrindo que os 2 colegas de trabalho deles também são otaku. E os mangás acabam contando a história desses 4 amigos que são otakus e têm que conviver com essas suas diferenças
entre eles e entre a sociedade, e eles têm que descobrir. Eu escondo ou eu falo? Eu posso falar abertamente que eu gosto desse tipo de coisa, ou é melhor eu guardar pra mim? E eles acabam tendo praticamente pela primeira vez com quem conversar sobre os assuntos que eles gostam. Depois de uma explicação dessa, quem pode falar que eu só leio livro sério? Que eu só leio livro de literatura? Gente, pra quem não sabia, eu sou otaku de carteirinha. Eu amo esse tipo de coisa. Eu adoro ter mangá. Eu tenho um monte de camiseta temática. Você consegue identificar que eu sou otaku assim de longe. Eu só não tenho bottom na bolsa, porque os bottoms caem. Então eu não vou colocar bottom na minha bolsa. Desses 4 aqui que eu tenho, a Panini, na verdade, ela lançou 5. Só que quando eu fui comprar o primeiro, ele estava esgotado. Então, caso tenha alguém que trabalhe na Panini, que tá vendo isso. Então, se você tá vendo isso, arranja a primeira edição, tá bom? Fica a dica. E 2 dessas 4 edições que eu tenho, eu ganhei no amigo secreto lá do Clube do Livro. Que eu ganhei essas 2 edições super fofinhas da Carol. Não são lindas? São maravilhosas, né? E uma coisa que eu adorei nesses mangás, além das capas que eu acho muito fofa, essas capinhas assim, e a contracapa também que conta uma historinha. Olha que coisa fofinha, gente. Eu acho muito fofinha essas capinhas. Tá tudo fora de ordem, mas vocês estão vendo aí, né? Eu acho maravilhoso, né? Eu gosto também do fato de a Panini ter colocado esses cards, tá vendo, ó? Cada volume vem com um card desse, que é uma figura de um personagem segurando um buquê de flores com o autógrafo da Fujita, tá bom? Então cada volume tem o seu próprio card. Esse aqui é o card do volume 5, esse tá o volume 4. Esse é o card do volume 4. Ah, não sei se vocês têm interesse nisso, mas eu achei super fofinho e eu quero mostrar pra todo mundo. Esse é o card do volume 3, simplesmente adoro esse personagem, ele é um dos meus favoritos do mangá. Não sei porquê, eu não tenho nada a ver com ele, mas eu gosto muito dele, né? E esse daqui é o card do volume 2. E tá faltando o card do volume 1 e o volume 1, que eu sei que o card do volume 1 é a Narumi. Então eu quero muito ter esse 5º volume, que deveria ter sido o meu primeiro, mas infelizmente está esgotado, então não vai rolar, certo? Mas quem quiser comprar pra mim, me dá, eu tô super aceitando, tá bom? E Panini, por favor, faz outra impressão, eu quero muito ter a coleção de Wotakoi. Obrigada! Se você ficou curioso pra saber como é a história cheia de piadas, esse romance meio doido que acontece nessa história, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem comprar as edições. Que eu acho que não vai ter o volume 1, mas eu vou deixar o link para os outros volumes, porque a vantagem de você já saber o início da história, que foi o que eu contei, é que o resto você pode ler tranquilamente, você não precisa ler o primeiro volume para entender o resto da história, porque são várias histórias picadinhas. São mini episódiozinhos que acontecem com eles, que são tratados de forma extremamente cômicas e leves. Então você não precisa ter uma continuidade na história, certo? Então foi isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau!